Olá, meu nome é Keren, eu sou professora de Biologia do programa Universidade para Todos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre revisão do Enem. Então, a gente tem falado sobre algumas questões que caíram, nas provas passadas e hoje a gente vai dar continuidade, ok? Então, agora eu vou compartilhar com vocês os slides que usaremos no vídeo de hoje. Então, bora lá para a nossa revisão do Enem. Eu escolhi essa questão para a gente falar um pouco mais sobre técnicas biotecnológicas que têm caído muito no Enem. E também eu escolhi também porque essa questão ela está falando um pouco de vacinas contra a hepatite, então a gente não sabe muito bem se irá cair esse ano, né? Porque já caiu nos passados, mas é sempre bom dar uma revisada no assunto, certo? Então, bora lá. Analise o esquema de uma metodologia utilizada na produção de vacinas contra a hepatite B. E aí a gente tem aqui esse esquema, né, mostrando como que essa vacina da hepatite B, contra a hepatite B, ela está sendo produzida. Mas antes da gente analisar o esquema, eu gostaria de conversar um pouco mais com vocês sobre o que está por trás dessa técnica. Então, continuando aqui a questão, nessa vacina, a resposta imune será produzida por um vírus, bactéria, proteína, levedura ou ácido nucleico. Mas, então, bora falar aqui o que está por trás dessa técnica, certo? Então, primeiro, a gente vê aqui, logo na imagem, né, uma coisinha redondinha, né, chamada de plasmídio recombinante. Então, o que é o plasmídio? O plasmídio isso aqui é uma figura de uma bactéria. Então, uma bactéria, ela possui um DNA principal, né? Um cromossomo principal, chamado cromossomo bacteriano. Mas, além do seu cromossomo, ela possui pequenas moléculas de DNA, redondinhas também, né? Circulares, chamadas de plasmídio. E nesses plasmídios existem diversos genes que vão melhorar a adaptação da bactéria ao local ali onde ela está inserida. Então, por exemplo, vai ter genes de resistência a antibióticos ali. E aí ela é capaz de passar esse plasmídio para outras bactérias através de um processo chamado de conjugação. Eu já falei com vocês melhor sobre isso em outro vídeo, então procurem dar uma assistida. Então, e aí, a partir desse processo, né, de saber que existe esse plasmídio, que a bactéria ela consegue passar esse plasmídio para outra bactéria, e que as bactérias aceitam, né, tanto passar como receber o plasmídio, a partir disso aí, desse princípio, iniciou-se, então, uma nova técnica de biotecnologia, que é justamente pegar esse plasmídio, editar esse plasmídio com genes de interesse e devolver esse plasmídio para a bactéria. E a partir daí, essa bactéria vai começar a produzir aquilo que foi inserido no plasmídio. Então, como é que isso acontece? A gente tem aqui um plasmídio, certo? E aí, esse plasmídio, ele é feito por ele possui, né, várias sequências de nucleotídeos. E aí, essas sequências de nucleotídeos, elas são reconhecidas por enzimas chamadas de enzimas de restrição. As enzimas de restrição, elas são capazes de cortar o DNA, como se fosse uma tesoura. Ela vai lá, ó, e tá, corta o DNA. Então, quando essas enzimas cortam esse plasmídio, elas permitem com que um gene de interesse seja inserido nesse plasmídio. Então, por exemplo, eu quero inserir um gene de uma proteína, como a gente viu ali, né? Existe uma proteína de um vírus e essa proteína é importante na produção de vacinas. O que eu quero fazer? Eu quero produzir essa proteína em larga escala. Então, eu vou lá, pego um plasmídio, corto esse plasmídio com uma enzima de restrição, insiro esse gene de interesse no meu plasmídio. Depois disso, eu vou lá e coloco esse plasmídio na bactéria, porque as bactérias, elas aceitam os plasmídios. Essa inserção do plasmídio na bactéria, né, ela é feita de diversas formas, né? Mudança de temperatura, às vezes um pouquinho de voltagem ali, né, de choque, isso desestabiliza a membrana da bactéria e ela acaba recebendo esse plasmídio, ok? Então, agora, essa bactéria, ela vai ter o meu plasmídio de interesse, com o meu gene de interesse.
Mas como que eu vou saber, como é que eu vou fazer para saber qual bactéria recebeu o meu plasmídio e qual bactéria não recebeu o meu plasmídio? Junto com o meu gene de interesse, eu coloco também um gene de resistência a um antibiótico que eu conheço. Então, eu escolho um antibiótico lá que eu conheço, um antibiótico X, e eu coloco aqui um gene de resistência a esse antibiótico X. E aí, depois que eu fiz todo o processo de inserção do plasmídio na bactéria, eu pego essas bactérias e coloco elas para crescer em um meio com o meu antibiótico X. Então, apenas aquelas que receberam o plasmídio com o gene de interesse e com o gene de resistência ao antibiótico X vão conseguir crescer nesse meio, ok? Então, eu tenho aqui um meio cheio de antibiótico X, aquele que não recebeu o meu plasmídio, aquela bactéria que não recebeu o meu plasmídio, ela não tem como crescer nesse meio, ela vai morrer, o antibiótico vai matar ela. Mas aqueles que receberam o plasmídio com o gene de interesse e com o gene de resistência ao antibiótico X, conseguem, então, crescer no meu meio. E aí, qual é a próxima etapa? Eu vou lá... Ah, uma coisa importante antes disso, eu tenho lá, então, meu gene de interesse, ok? Quando a gente fala em gene, a gente está falando, né? A gente está pensando em uma proteína. Por quê? Porque eu vou ter o meu gene de interesse. Esse gene ele vai ser transcrito em RNA, depois ele vai ser traduzido em proteína. Então, quando eu quero, né, uma produção de uma proteína por bactéria em larga escala, eu preciso introduzir o gene. Se eu introduzir o RNA, não vai dar certo, o RNA vai ser degradado. O RNA ele é mais instável. Então, rapidamente, a célula ali vai degradar esse RNA. Se eu introduzir a proteína vai ficar lá introduzida. Não existe réplica de proteína. Então, ela só vai ficar lá. Se eu quero produzir essa proteína em larga escala, eu tenho que inserir DNA, porque o DNA vai ser transcrito e depois traduzido várias e várias e várias e várias vezes. Toda vez que eu estimular essa célula, né, para a produção dessa proteína, ela vai produzir essa proteína. E aí, qual a vantagem das bactérias? O que acontece? As bactérias, elas se replicam rapidamente, né, e em uma escala logarítmica. Então, você coloca de uma replica duas, de duas replica quatro, assim sucessivamente. Então, elas replicam muito rapidamente. Então, você consegue fazer com que rapidamente tenha uma colônia cheia de bactérias com o seu gene de interesse, com o seu plasmídio ali, com o seu gene de interesse, e quando você precisar, você vai lá e estimula essas bactérias e elas produzem proteína. Então, eu pego as minhas proteínas, as minhas bactérias, né, que tiveram o seu DNA, o seu plasmídio inserido, né, lá pelaquela técnica que eu expliquei para vocês anteriormente, então eu inseri o meu plasmídio, eu pego essas proteínas, essas bactérias, né, coloco no meio com antibiótico. Depois que elas crescem no meio com antibiótico, eu tenho certeza absoluta, que aquela certeza absoluta, assim, né? Eu tenho uma certeza que essas bactérias possuem meu gene de interesse, né? Eu espero. E essas bactérias que estão aqui, além do gene de resistência a antibiótico, elas também carreguem, né, o meu gene de interesse, porque foi assim que eu construí o meu plasmídio. Então, apenas as bactérias que crescem no meio com antibiótico foram aquelas que receberam plasmídio. A partir daí, eu coloco elas em um meio, né, em um meio líquido, muitas vezes, e aí nesse meio líquido eu começo a estimulá-las para que elas, então, produzam a minha proteína. E depois que elas passam por aquele processo, né, de transcrição, tradução, elas começam a produzir a proteína em larga escala. E aí eu começo, então, a isolar essa proteína. Então, eu vou lá, recupero essa proteína desse líquido e isolo. E aí eu faço, né, o que eu tiver de interesse, né, com essa proteína. Então, bora voltar lá para aquele esquema que foi dado na questão. Então, a gente tem aqui um vírus da hepatite B. Esse vírus da hepatite B, esse vírus da hepatite B, ele carrega um DNA, e esse DNA, ele possui sequências para a produção de proteínas importantes para o vírus. E aí eu pego, dentro desse DNA viral, a sequência de interesse. Então, do gene que produz determinada proteína que me interessa, da hepatite B, eu pego essa sequência
ok? Do DNA e insiro em um plasmídio. Quando eu insiro nesse plasmídio, né, no sítio de inserção, então lembre, né, a gente tem lá as enzimas de restrição, as enzimas de restrição elas cortam e vai gerar um sítio de inserção. Nesse sítio de inserção eu vou então inserir esse gene de interesse, né, esse gene do vírus da hepatite B, e aí esse plasmídio foi inserido em uma levedura. Essa levedura, chamada de vetor de expressão, ela vai começar a expressar essa proteína. Então, a gente vê, né, que depois de selecionar quais foram que receberam o plasmídio, elas vão, então, se multiplicar e depois elas vão começar a produzir a minha proteína de interesse. Depois que produziu bastante a minha proteína de interesse, eu vou, então, purificar essa proteína de interesse. E essa proteína de interesse, que é o quê? Que é a proteína do vírus da hepatite B, vai ser usado para a vacina. Isso quer dizer, eu tenho uma proteína de um vírus. Quando eu coloco essa proteína do vírus na vacina e insiro em um ser humano, né, em um indivíduo, o corpo daquele indivíduo, o sistema imune daquele indivíduo vai reconhecer aquela proteína. Vai falar, ó, tem um negócio estranho aqui. Tem uma proteína que eu nunca vi na vida. O que é isso? E aí, por ser um corpo estranho, por ser uma proteína estranha, eles vão começar a produzir anticorpos para aquela proteína. E aqueles anticorpos também vão ser anticorpos de memória. E aí, quando a pessoa entrar em contato com o verdadeiro vírus da hepatite B, aquela proteína, né, que provavelmente vai estar ali exposta na membrana do vírus, né, no capsídeo, enfim, essa proteína ela vai ser reconhecida por aqueles anticorpos de memória. E aí o nosso sistema imune vai, então, começar a atacar o vírus, né, levando, né, ali uma proteção do corpo. Então, é assim que é feita a vacina, ok? Ótimo. Então, pensando em tudo isso que eu vim explicando para vocês desde o início do vídeo, quando a gente olha para esse esquema aqui, o que vai ser utilizado para a vacina? É o DNA? Não. Não vai ter DNA na vacina. É o RNA? Não. É o ácido nucleico? Não. Por quê? Porque a gente viu que o DNA, ele sai aqui do vírus, ele entra no plasmídio, ele vai para a levedura, e a levedura começa a produzir a proteína. E é a proteína da hepatite B, que foi produzida pela levedura em larga escala, que vai ser utilizada na vacina. Então, quando a gente olha todo esse esquema, a resposta certa é o quê? C. Ok? Então, a proteína vai ser utilizada em larga escala, certo? Para a produção da vacina. Então, pessoal, é isso. A gente vem falando um pouco, né, sobre essas técnicas biotecnológicas, elas têm caído muito. Uma coisa muito interessante do Enem é justamente essa multidisciplinaridade, né, que ela tem, que a prova tem, mesmo sendo algo de uma prova de biologia, ele fusiona, né, ele faz uma mistura entre biologia celular, imunologia, como a gente acabou de ver, técnicas biotecnológicas, um pouco também de biologia molecular e celular, né? Você precisa conhecer ali sobre essa questão da transcrição e tradução, enfim. Então, a gente vê que nunca é um assunto apenas, sempre tem uma coisinha, né, ali também misturada. Então, é importante que vocês leiam bastante coisas da atualidade, façam bastante questões anteriores, né, para vocês pegarem esse feeling do Enem, como funciona. Pensem bastante, né, na atualidade, o que tem acontecido, que pode cair na prova, então estudem sobre isso. E aí é isso, peguem essas questões, né, essas questões que não é do cotidiano de vocês, que não é uma coisa que vocês veem em sala de aula, como isso que eu acabei de explicar, uma técnica de DNA recombinante. Então, essas coisas que acabam que vocês não veem corriqueiramente, dê uma estudada, dê uma aprofundada, porque isso é importante, ok? E para os alunos do PTUS, que eu tenho deixado essas questões lá no Classroom, então façam, né, procurem questões iguais, comentem lá, tirem dúvidas e podem tirar dúvidas aqui também nos comentários, certinho? Então é isso, pessoal, muito obrigada, a gente fecha aqui os nossos vídeos de novembro,
certo? Nossos vídeos de 2021. Então, eu desejo a vocês, assim, uma ótima prova, se concentrem, vão com calma, descansem antes, certo? E é isso, muita perseverança e vai dar tudo certo, ok? Então, nos sigam nas nossas redes sociais, baixe o módulo, né? Nos assistam no YouTube, nas lives, assistam as nossas aulas, que estão gravadas. E é isso. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E desejo a vocês uma ótima prova. Certinho? Tchauzinho!